Hola, mis queridos muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien con ustedes? Yo espero que esté muy bien. Y ahora empezamos una nueva clase de hoy en el capítulo 7, na página 56. Aqui, pessoal, 56, tá bom? Como vocês sabem, semana passada, na quarta-feira, a gente teve aquele momento pelo Meet. Então, já explicamos a página 55, certo? Que é sobre os estados de ânimo. Lembra que a gente fez aquela brincadeirinha de mímica e tal, né? Então, hoje a gente vai continuar com o assunto de gramática, que está na página seguinte, que é a página 56. Pessoal, como vocês devem saber, a gente já vem há um tempinho, desde que começamos esse ano, né? Eu não sei se foi do partir do segundo ou foi do terceiro capítulo, mas a gente já começou a ver os verbos. É novidade para vocês na língua espanhola, porém não é novidade na língua portuguesa e nem inglesa, certo? Então, assim, de início você estudar o verbo to be em espanhol, que é o ser e o estar, estudamos. Depois nós estudamos os verbos do presente dos indicativos regulares, aqueles que simplesmente eu preciso aprender as terminações e assim eu consigo conjugar qualquer um verbo. Mas hoje nós vamos ver esses mesmos verbos nesse mesmo tempo verbal que é presente no indicativo, só que com uma única diferença. Qual é essa diferença, professora? A diferença de hoje, gente, é que os verbos são irregulares. Eu sei que todo mundo sabe, já ouviu falar o que é um verbo irregular, né? Então, como o nome já diz, é algo que não segue uma regra, um padrão, certo? Ou seja, que cada quem tem o seu, certo, gente? Então, vamos começar rapidamente aqui com essa introdução. Verbos irregulares. Introdução. Os verbos irregulares são aqueles que apresentam cambios em seu radical, ou seja, raiz do verbo, ou em suas terminações. Essas irregularidades obedecem a princípios generais fonológicos ou leis fonéticas. Comumente são classificados em dois tipos. Ou seja, os verbos irregulares são aqueles que apresentam mudanças. Câmbios, pessoal, significa mudança, ou seja, mudança no radical. Professor, isso quer dizer o quê? Gente, as terminações vão continuar as mesmas dos verbos que vocês estavam estudando, certo? Então, aquelas terminações continuam. Só que a diferença do regular para o irregular está exatamente nas mudanças que vai existir nos radicais. Alguém sabe o que é um radical de um verbo? Por exemplo, eu tenho aqui o verbo confiar. Não, melhor, confessar, desculpem, gente. Confessar, só que ele está conjugado. Deixa eu ver, ele aqui. Aqui ele está na sua forma infinitiva. Gente, verbos em forma infinitiva são aqueles verbos que não estão conjugados, que estão na sua forma normal, tá bom? Confessar. Qual seria o radical do verbo confessar? Seria confess, até o S aqui. Porque é a partir do S com que eu formo novas terminações. Ou seja, cada tempo verbal que eu venha estudar com o verbo confessar, se é presente do indicativo, se é presente subjuntivo, se é imperativo, se é pretérito, e assim outros tempos verbais que vocês ainda verão aliás, no futuro, em outras turmas do sétimo, oitavo, enfim, ano que vem em diante. Então, assim, qualquer ano que vocês venham estudar esse verbo confessar, dependendo do tempo verbal, ele vai haver essas mudanças. Porém, essas mudanças vai existir a partir do S em diante, que são as terminações. Então, eu sei que confess, até o S aqui, é o meu radical. Então, o que a tia quer dizer? Desculpem, gente. O que a tia quer dizer? Quer dizer que no irregular, que é o que nós estamos estudando, essa mudança vai existir do S para trás, aqui, ó, é nessa partezinha que vai haver a mudança. Em relação às terminações, seguem as mesmas que vocês vêm estudando, porque aqui também é presente de indicativo, certo? Só que, gente, os verbos irregulares têm também suas particularidades, tá bom? Lembra daquela coisa? Tudo tem regra, porém tem as suas exceções. Nos verbos irregulares, eu não diria nenhuma exceção, mas tem suas classificações, digamos assim. Então, os verbos irregulares, eles são, digamos, de certa forma, estudados em grupos. Às vezes tem como fazer grupos de verbo que
de alguma maneira eles têm as mesmas características de conjugação, apesar de ser irregular. Como assim, tia? Eu tenho aqui verbos de irregularidade, irregularidade comum e verbos propriamente irregulares. Ou seja, eu tenho os verbos que são que têm irregularidades comum. Ou seja, eu tenho que o verbo confessar, ele tem a mesma regra que eu aplico no confessar, eu vou aplicar no entender. Entendeu? E assim vice-versa. Certo, pessoal? Ou seja, os verbos eles têm uma classificação. Certo? Já os verbos que são propriamente irregulares, eles não têm nada a ver. Se eu for conjugar que o verbo dar, ele não vai ter nada a ver com o verbo estar, nem com o verbo caber, nem com o verbo cair, tá bom? Ou seja, nenhum deles tem nada em comum, tá bom, gente? Então, para que a gente entenda melhor, antes de que eu já explique para vocês desses exemplos, eu gostaria de mostrar para vocês tabela, tá bom? Com mais ou menos como seriam essas conjugações. Tá bom, pessoal? Sim, aqui que eu quero mostrar para vocês, gente. Coloquei aqui esse pequeno slide só para que vocês entendam melhor, já que no livro não tem essas conjugações. O que acontece? Verbos irregulares, né? Verbos de regularidade comum. Então, vamos primeiramente ver os verbos que têm regularidade comum. Onde é que está essa característica, essa semelhança entre um verbo e outro? Lembra que lá naqueles verbos que o livro de vocês indica, tem o verbo entender e o verbo confessar, tá bom? Então, professora, o que acontece em comum entre esses dois verbos? Então, é isso que a gente vai entender. Primeiramente, pessoal, eu quero que vocês vejam uma coisa. Eu sempre gosto de dizer que é interessante que para você saber aonde vai estar a irregularidade do verbo, você veja quantas sílabas tem esse verbo. Essa é uma maneira minha. Toda vez que eu vou explicar esse tipo de assunto, eu sempre passo essa maneira, porque eu acho uma coisa criada por mim mesmo, né? A maneira que eu acho mais fácil do aluno entender. Sempre que vocês for estudar irregularidade, vocês vejam quantas sílabas tem o verbo sem ser conjugado. Por exemplo, aqui o verbo entender está na sua forma infinitiva. Quantas sílabas tem esse verbo, professora? Em, uma sílaba. Tem, duas. De. São 3 sílabas. Então, gente, sempre que o verbo tiver 3 sílabas, isso quer dizer que a irregularidade vai existir na segunda sílaba. Da mesma coisa do confessar, você já sabe que a irregularidade vai estar bem aqui, no fe. Ou seja, nessa vogalzinha especificamente, na vogal. Tá bom? Quando o verbo for 2 sílabas, tipo cantar, caber, cair, que vocês viram agora há pouco, vai ser na segunda. Desculpem, vai ser na primeira. Tá bom, pessoal? Sempre na primeira. Ou seja, 3 sílabas na segunda, 2 sílabas na primeira. Tá, gente? Então, como esses dois verbos, todos os dois têm 3 sílabas, eu já sei que a minha irregularidade vai estar aqui e no verbo confessar vai estar aqui. Qual é a irregularidade, professora? Quando eu trabalho com essa irregularidade, ou seja, de eu trocar essa irregularidade é a seguinte, eu troco a por IE. É isso que vai acontecer. Simplesmente, nesse ezinho aqui, eu vou tirar ele e vou pôr IE. Ou, se você melhor preferir, você pode dizer assim, acrescentar o I antes do E. Tem gente também que fala dessa maneira. Se vocês acharem que fica mais fácil para vocês, tá bom? Os livros geralmente trazem dessa maneira, trocar E por IE. Porém, se você acha que é melhor, para não se confundir, dizer só o seguinte, antes... Na segunda sílaba, antes da vogal, eu ponho o E. Antes da vogal, eu ponho o I, aliás. Se você preferir dessa forma também, tá bom? Cada quem tem sua maneira, que é mais interessante para que você aprenda com mais facilidade, né, gente? Então, já sei que nessa sílaba, nesse E, eu vou trocar ele por IE. E nesse E, a mesma coisa. Agora, eu conjugo usando essa mudança. Ó. Eu entiendo. Observem que aqui eu já tenho no lugar do o IE. E a terminação continua a mesma dos verbos regulares, que é aquele terminado em O. Vocês podem voltar lá no capítulo 6 e vocês verem como é que as terminações é 6 ou é 5 que tem verbo presente no indicativo regular. Vocês observem que as terminações é essa: O, S, E, EMOS, EIS e EN. Ou seja, a única coisa que está acontecendo nesse assunto é adicionar esse aqui, ou seja, trocar esse por esse.
Tá bom, gente? Isso, resumindo, é só isso que a gente tem que fazer. Então, eu conjugo aqui normalmente. Tu entiendes, com a terminação es. Ou para vos entendes, com acento. Ele, usted, entende. Gente, essa abreviação aqui, porque como é uma imagem, tem gente que gosta de abreviar, pôr só o U e o D, mas você sabe que significa usted, tá bom? Com o Dzinho mudo. Continuando, nós outros entendemos, terminação emos. Vosotros entendeis, terminação eis. E ellos ou ustedes entiendem. A mesma coisa acontece com o verbo confessar. Confieso, yo confieso, tu ou vos confiesas, ele ou usted confiesa. Nós outros confessamos, vosotros confessais, e ellos ou ustedes confiesam. As terminações assim. Outro detalhe para vocês. Professora, mas aqui não tá essa, que tá as. Gente, observa a terminação do verbo. Entender termina em ER. Confessar termina em AR. Se vocês forem lá no presente indicativo, vão perceber que tem as terminações para AR, as terminações para os verbos que terminam em ER e as terminações para os verbos que terminam em IR. Tá bom? Aqui não é porque mudou, não. A regra é a mesminha dos verbos regulares. Apenas estou trabalhando com o verbo AR e aqui com o verbo ER. Continuando. Outra irregularidade comum que existe, gente, é trocar o O por o E. Nesse caso aqui não dá para usar aquela outra regrinha que eu disse para vocês, de só adicionar o I. Aqui sim você tem que dizer, troco o O por o E. Como assim, professora? Gente, calma. Não vamos se estressar e achar que é um bicho de 7 cabeças, que não é. Preste atenção. Eu troco o. Outra coisa, lembra daquela regrinha. Se o verbo tiver 2 sílabas, o problema de irregularidade vai estar na primeira. Ó, o caso aqui, ó. Uma sílaba. Ver, outra sílaba. Mover, 2 sílabas. Automaticamente a irregularidade vai estar aqui na primeira. Então, vamos lá. Já tá vendo aqui que realmente está na primeira. Então, é bem simples. Vou trocar o O por o E. Ó. Eu cuento, tu cuentas, ele, ella, usted, porque aqui, pessoal, não colocaram, às vezes uns não colocam, mas usted, com certeza, está aqui na terceira pessoa do singular. Usted cuenta. Nosotros ou nosotras contamos, vosotros ou vosotras contais, ellos ou ellas cuentam. As terminações as mesminhas, tá vendo, pessoal? Os verbos que terminam em AR. E mover é a mesma coisa. Muevo, mueves, mueve, movemos, moveis e mueve. Outra coisa que eu quero contar para vocês. Quando eu trabalho trocar O por E, essa regrinha não funciona para a pessoa nós outros e vós outros. Não sei se vocês já se deram conta, mas aqui eu coloco o E, o E, o E. Quando eu chego no nós outros e no vós outros, eu simplesmente conjugo ele normalmente, como se ele não fosse um verbo irregular. Apenas continuo, contamos e contais. Ou seja, aqui não ocorre nada. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Tá, gente? Então, não esqueçam disso. Na primeira e segunda pessoa do plural, eu não uso essa regra. Que imaginei você falar, cuentamos. Nós outros cuentamos. Não faz sentido, não faz sentido. É como se eles dizem na língua espanhola, soa mal. O som não combina com a frase. Imagina você está lendo um texto, ditando um texto, ou falando uma frase, conversando, não sei, algo assim que seja lá grande, né? Uma fala que seja maior, e aí você utiliza uma palavra dessa. Cuentamos. Agora, contamos, aí sim, é mais suave, mais leve. Entendeu, pessoal? Então, as regras são trocar E por IE e trocar O por UE. São as duas regras para as irregularidades comuns. Tá bom, gente? Ou seja, qualquer verbo, pessoal, que vocês encontrar, tipo, que seja assim, ó, que tem um Ozinho na primeira sílaba, sendo ele de 2 sílabas, ou o Ozinho na segunda sílaba, se for de 3, você já sabe o que vai acontecer com esse verbo. Só trocar o O por o E, exceto nessas duas pessoas. Tá bom? Continuando. Aqui, gente, é outra irregularidade que existe.
Eu não quero, pessoal, que vocês se prendam muito, preocupados com os conjugativos, em colocar um monte de verbo na prova. Eu não vou saber se eu troco o O por o E, se eu troco E por IE. Não quero que vocês tenham essa preocupação. Sabe? A gente tem noção de que vocês estão estudando pela primeira vez verbos irregulares. Só que eu não posso deixar de mostrar a verdade para vocês, o que é um verbo irregular. Porém, quanto à prova, a gente vai conversar, eu posso passar uma lista onde a minha prova vai sair daqueles verbos, para que vocês não, como eu posso dizer, vocês não cheguem na prova e vejam algo que nunca viram, tá bom? Então, fiquem tranquilos quanto às regras, melhor, quanto aos verbos. Porque se eu trabalho uns verbos principais com vocês, quando for na hora da prova, não vai ser difícil. Agora, se eu trabalhar na prova um verbo que eu nunca mostrei nas aulas, um exemplo, e nem nas revisões, isso fica realmente complicado. Então, não fiquem preocupados quanto a isso. Sim, voltando aqui. Aqui, gente, é outra irregularidade comum, só que de outro estilo, entendeu? O que acontece com esses verbos? O verbo nascer e o verbo conhecer, aqui não tem a ver, pessoal, com a quantidade de sílaba, não, igual aquela regrinha que eu falei para vocês, tá bom? Aqui é a seguinte, acrescentar Z, ou seta, como preferirem, antes do ser na primeira pessoa. Só na primeira pessoa. Isso quer dizer que esses verbos, a partir da pessoa tu em diante, todas as conjugações são como se fossem de verbos regulares. Não tem que fazer nada, apenas por aquelas terminações que vocês aprenderam no outro capítulo. Entendeu? Não faz absolutamente nada. Só precisam lembrar que na primeira pessoa, que é eu tenho sim essa complicação, ou seja, essa irregularidade. Por exemplo, é igual tá dizendo aqui, primeira pessoa, trocar Z por C. Então, não. Acrescentar Z antes de C, desculpem, gente. Então, é bem simples. Nascer, tô vendo o Czinho aqui, já aprendi a regra. Então, é bem simples. Antes dele aqui, eu ponho o meu Z apenas na primeira pessoa. Então, fica eu nasco, tu nasces, aí já é normal. Ele ou usted nasce, nosotros ou nosotras nascemos, vosotros ou vosotras nasceis, ele, os eles ou ustedes nascem. Tudo normalzinho. A mesma coisa com o C. É antes do C. Você põe o Z e as outras conjugam normalmente. Entenderam, pessoal? Agora, eu coloquei aqui só o verbo que tem a sua conjugação própria, ou seja, nenhum verbo é comparado. Por exemplo, quando você estudar as regularidades comuns, tanto o nascer quanto o conhecer, eles têm as mesmas regras. Assim, é o contar com o mover. Quando eu chego aqui no verbo dar, eu até esqueci de pôr aqui para vocês o nome, mas é o verbo dar aqui, né? Tem até no livro de vocês. O verbo dar, ele tem a sua conjugação. E o verbo digo, quer dizer, o verbo descer tem a sua. Tanto dar como o descer, quer dizer, né, dar, do verbo dar, né, de dar alguma coisa, e descer do verbo dizer. Tanto um quanto o outro tem a sua forma de conjugar. Vocês não vão ver nada aqui que seja considerada comum entre um e o outro. Por exemplo, o verbo dar, a primeira pessoa fica yo doy. Já o verbo decir fica yo digo. Então, eles não têm nada a ver. Aqui, tu das. Aqui já é dices. Ele ou usted dá. Aqui já é disse. Então, não tem nada. Nós outros damos, aqui decimos. Os outros dais, e aqui decis. E aqui, eles ou usted dan, e aqui dizem. Então, observem que eles não têm nada a ver. Então, aquela mesma coisa, nós vamos buscar, eu vou falar com vocês depois nas revisões que a gente vai ter, nos momentos antes da prova, aliás, para que vocês fiquem cientes de quais verbos são importantes estudar. Então, não se preocupe quanto a isso, porque se a gente for deixar vocês aleatórios para estudar os verbos, vai ser muito difícil, porque são infinidades de verbos. Vocês sabem que na língua portuguesa são infinidades, a mesma coisa no espanhol. Há muitos verbos, então não dá para vocês saber o problema, a irregularidade de cada um verbo. Então, por isso, eu me comprometo aqui, diante da videoaula, né, diante de vocês, montar uma lista para que vocês façam a conjugação delas e estudem por essa lista, tá bom? Assim vocês podem fazer a prova tranquilos. Certo, gente? Agora, bem aqui, rapidamente, só continuando o novo assunto, pessoal. Voltando aqui para o livro de vocês,
Então, eu mostrei para vocês lá verbos que têm regularidade comum. Inclusive, os verbos que eu usei aqui da listinha que eles dão para vocês. E os verbos de irregularidade também. Eu peguei o da e o desse foi daqui também. Então, se vocês quiserem também estar pesquisando a conjugação desses verbos no presente indicativo, podem também, fiquem à vontade. Tá bom? Isso é uma coisa de vocês. Certo? O próprio livro já traz os que são mais importantes. Gente, bem aqui nos irregularidade comum. Eita, minha voz tá difícil hoje, hein? Olha, exemplo. Maria confiesa la verdade. Observem que a pessoa é Maria. Então, aquele mesmo processozinho. Maria é quem? Terceira pessoa do singular. Como é que termina o verbo terminado em AR? Confessar, não termina bem que em AR? Então, os AR fica com A no final. Para a terceira pessoa do singular. E esse verbo tem irregularidade? Tem, aqui não é. Então, eu uso a irregularidade e a terminação, que eu já aprendi lá no capítulo anterior. Então, Maria confiesa la verdade. No me, se é não me, não me. Me é quem, gente? Referente a quem? Ah, eu mesma, pessoal. Me. Isso é meu. Ou seja, não me. Acuerdo, pessoal, é não me lembro. Não me acuerdo donde derrei meu móvel. Ou seja, eu não me lembro aonde deixei meu celular. Móvel é celular. Então, acuerdo é um verbo... Ó, pessoal, observe que esse verbo aqui acontece o mesmo probleminha do verbo contar, que é trocar o O por o E. Ó, acordar. Não é assim que fica o verbo? Então, aqui tem um Ozinho, né? Automaticamente, eu tiro o O e coloco o E e põe a terminação O, que é para a primeira pessoa, que está lá na listinha do capítulo anterior sobre o presente do indicativo. Tá bom? Então, é só vocês aprenderem as terminações, que eu acho que vocês até aprenderam, mas estudem mais as terminações, anotem só as terminações. E aí vocês vão conjugando os verbos utilizando aquelas terminações e essas regras, que fica simples de entender. Verbo é questão de prática, tá bom? Não adianta eu vir aqui falar tudo isso se vocês nunca vão praticar. Não dá para aprender, é questão de prática, tá bom? Em relação aos irregulares, pessoal, como eu já falei para vocês, cada um tem o seu problema de irregularidade, que nenhum segue o outro. Mas temos aqui 3 exemplos. Ó, hago, que é do verbo ser. Hago sempre as tarefas de casa, ou seja, faço, né? Ou seja, faço, que é do verbo ser. Sempre as tarefas de casa. Aqui é o verbo ser, a primeira pessoa. Vengo a todas as classes de espanhol, ou seja, eu venho todas as aulas de espanhol. Já no hiero, eu uso dos artículos na língua espanhola, ou seja, eu já não utilizo, né, no caso, os artigos da língua espanhola. Tá bom? É isso, pessoal. Pessoal, em relação ao assunto de gramática, é esse, dos verbos irregulares. Aqui do ladinho, eu tenho um texto, né? A importância dos verbos. Ou seja, no próprio texto aqui, na história, vocês também vão estar vendo um pouquinho sobre os verbos. A gramática está sendo comentada aqui pelos personagens. Ou seja, aqui temos o professor, aluno e Roça. Paco, que os personagens. Pilar, Marcos. Aqui é a turma deles. Observem aqui a turma, direitinho, tá vendo? E aí eles estão falando sobre os verbos irregulares, tá? Que está inclusive aqui no quadro na lousa. Os verbos irregulares em presente de indicativo. Então, vocês podem, inclusive, estar lendo esse texto. Podem, não devem ler esse texto, né, para responder a atividade. E observar do que eles estão comentando, quais os verbos que eles estão comentando, as irregularidades que existem. Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos a essas irregularidades. No finalzinho, eu vou dizer para vocês alguns verbos que eu quero que vocês conjuguem. Tá bom? Sim, pessoal. E para finalizarmos, temos aqui lacer. Aqui a gente vamos ver um pouquinho mais ou menos como funciona a questão do som do C, certo? Ó, em Espanha, lacer pode ter el sonido de K se está com as vocales A, O ou U. E el sonido de S, O. Gente, esse eu não sei bem falar, nem falar, é como se ele fosse na verdade, ele é considerado um som interdental, que esse Ozinho, que esse tracinho dentro, tá bom? Se viene com E ou I.
em Espanha, quando viene com E e I, pode sonar como esse ou dependiendo da região. Sem embargo, ou seja, porém, os países hispano-americanos não se pronuncia la C como interdental, sino como esse. Ou seja, pessoal, tem alguns países que, no caso, eu estava falando aqui, né? C pode ter o som de K quando ele segue com as vogais A, O ou U, tendo como som S e esse O interdental que eu falei para vocês. Tá bom? Ou seja, o som e não a escrita, não é o S com esse Ozinho para escreverem, não. É o S com esse Ozinho para falar. Entendeu? Mas, é o que está dizendo aqui, mas o C, quando ele é acompanhado, no caso aqui, ele tem um som de S, que é o caso dos exemplos que tem no primeiro quadrinho aqui, ó. Caça, coça, coelho. Caça, coça, coelho. Som oclusivo. Agora, sonido flicativo. Cielo, observa. Cielo, cebolla, é um som fricativo, entendeu? E o oclusivo é normal. Caça é a pronúncia normal do espanhol tradicional. Caça, coça, coelho, cielo, cebolla, entendeu? Já dá aquela frisada, eu não sei bem explicar, na língua, entendeu? Na hora de pronunciar. Junto com a letra H, forma o dígrafo cha, o che. Em geral, representa o sonido palatal africano che. Hay que en algunos dialectos de Hispanoamérica y del sur de España se hace fricativo e se pronuncia de forma semelhante a lá, no caso, SH, do inglês, da língua inglesa. Vocês que são bons mais de inglês aí. Então, alguns países, né, aliás, algumas partes do sul da Espanha, na hora de pronunciar esse che, eles utilizam mais fricativo, ou seja, che, entendeu? Aquela coisa mais da língua pra fora, não sei, acho que é pra fora que fala, né? A língua mais, entendeu? Eita, gente. Ó, mas pra gente chiste, coche, é uma coisa mais, você observa pelo lábio, os lábios, como que fica a movimentação dele. Chiste, coche, cuchara, entendeu? Então, essa parte fricativa, ela é utilizada um pouco no sul da Espanha, tá bom? Tá, pessoal? Então, aqui já é a atividade para vocês já aprenderem mais sobre essa questão do som. Vocês observaram que cada capítulo trabalha isso? Isso é importante, gente. Por quê? Porque a gente aprende o espanhol tradicional, eu sei, olha aqui, eu sei pronunciar, mas você não sabe as diferenças que existem entre os países. Que a língua ela varia bastante de local, de região. Imagina uma língua que está em 21 países. Você consegue ter a dimensão sei lá, de algumas mudanças na pronúncia, que uma letra ela soa mais leve, ou soa mais aberta, mais fechada, dependendo do país, certo? Então, a gente tem que se ligar bastante nisso, porque você pode sair do Brasil achando que sabe tudo da língua espanhola. Quando chega lá, eles nem entendem. Pelo simples fato de eles ter essas pequenas diferenças na pronúncia, tá bom? Então, aqui só para que vocês vejam mesmo a questão do som, tá bom? Que vocês entendam a questão do som, tá, gente? Então, é isso, pessoal. Eu vou deixar com vocês uma listinha de verbos que é para que vocês possam estar conjugando. Olha, os verbos é o verbo tener, venir, traer, ouvir, decir, tá bom? No presente do indicativo. Mais uma vez, tener, venir, traer, ouvir e decir. Esses verbos, vocês tentem conjugar eles. Inclusive, eles têm aqui nessa listinha dessa página aqui, pessoal, aliás, da anterior, né, que a gente estava trabalhando, tem essa daqui, ó. Eles têm essa listinha aqui, tá bom? Também. Eu mando escrito no grupo no dia que sair a videoaula para que fique mais fácil. Caso alguém não conseguiu entender a leitura e não entendeu de que verbo se trata, eu posso escrever para vocês tentarem fazer a conjugação.
E não esqueça, como sempre, da atividade. Então, aqui temos a explicação sobre os verbos, temos o texto, em seguida temos a atividade referente. Aqui, ó, página 58 para fazer e a página 59, tá, pessoal? Então, é isso. Quedam com Deus. Um abraço. Beijo. Tchau, pessoal.